Vocês devem estar a perguntar-se porque é que a Cláudia está com os olhos vendados, não é? Eu estou com os olhos vendados porque vou receber um ser humano incrível aqui para a rubrica Cidadão, que faz esse trabalho que eu estou aqui a fazer de forma diária, mas com um sorriso no rosto. Ele é resiliente, forte e com uma história de vida incrível. Mas não sou eu que vou falar, ele é que vai falar-nos na primeira pessoa. Eu até já. Hoje a nossa rubrica Cidadão traz-nos assim um convidado especial, conforme falei-vos há pouco tempo, é um cidadão resiliente, forte, com uma história de vida incrível. Eu comecei assim com os olhos vendados. Ver o porquê comecei com os olhos vendados, porque ele vai explicar-nos agora na primeira pessoa quem é ele, o nosso convidado para a rubrica Cidadão de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Podemos começar com a sua identidade? Certamente, Edvânio Vasconcelos Marques é o meu nome, morador em Luanda. Seu Edvânio, nós recebemos assim a sua história, chegou-nos a sua história de superação, de resiliência. A pergunta é, já nasceu assim com deficiência visual? De facto não, porque foi adquirida essa situação, isso desde dezembro de 2015, dia 21, foi uma situação de viação, um acidente de viação, Canavia Express, na qual eu fui uma das vítimas, né? Porque o carro chegou a capotar por 4 vezes, fui uma das vítimas na qual teve a maior situação em meio a este acidente. E como é que foi para si essa adaptação? Alguém que nasceu a ver, depois de algum tempo não poder ver. Como é que foi esse processo para si e para a sua família? Foi um processo muito delicado mesmo, bastante constrangedor, porque foi uma situação nunca vivenciada e na qual chegou mesmo a pôr-nos muito em baixo, que era a mim como o restante da família. Mas ainda assim conseguimos até aqui poder superar toda essa dificuldade que um dia nós começamos a constatar. O que mais surpreendeu-me na sua história é que está sempre com um sorriso assim no rosto, ele está sempre bem disposto. Eu comecei assim a abrir a matéria com os olhos vendados, para ver se começo a sentir se o tapete está limpo, se não o tapete, porque é um dos trabalhos que ele faz, ele vai já explicar-nos o trabalho que ele faz. E eu fiquei assim, como é que consegue fazer o seu trabalho sem visibilidade alguma para nada? E como é que sabe que está limpo? Explique-nos só, Sr. Edvânio, como é que consegue? Sim. Graças a Deus é uma experiência tremenda, posso assim dizer, porque até mesmo nem eu sabia que poderia fazer isso nessa condição. Mas essa habilidade eu consegui desenvolvê-la tendo uma certeza maior, né, de facto, porque eu tomei essa decisão de prestar o serviço de lavagem a seco, isso já no ano 2021. Parecia que no princípio eu não poderia, né, mas em seguida fui insistentemente dando maior força naquilo que era o serviço que eu decidi prestar. E até aqui, graças a Deus, já conseguimos fazer muitos serviços muito bem aprovados em várias localidades. A ver como é que muitas vezes é falta de vontade de fazer, a ver como muitas vezes nós não tiramos proveito do jeito que temos para alguma coisa. O Edvânio se redescobriu.
Uma pessoa que via até 2015, num acidente em que perde a visão e hoje faz limpeza. Tapetes, tapetes de viaturas, tapetes para as casas, enfim. E vai agora abrir uma cozinha para vender comida rápida, fast food. Respeito, já. Que Deus o abençoe. Mas agora, nesta segunda parte, o Edvânio Marques conta-nos mais sobre a sua história de vida e superação. Acompanhe. Mas como é que sabe que líquidos usar para que o material fique limpo? Eu acho que tem ajuda de algum membro da família que apoia. Como é que consegue ter essa noção, Sr. Edvânio? Como? Porque eu não consegui, eu estava aí a tocar, a mexer, Sim, eu estava toda, parece uma baratinha tonta. Mas eu depois tive que tirar isso, eu não consigo. Como é que o Edvânio consegue fazer um trabalho desse? Como é que tu consegues, Edvânio? Sim. Eu aprendi a tirar, a medir as coisas. Eu não sou muito bom de matemática. Eu cresci péssimo até a 12ª. Eu sempre fui o pior aluno na escola, mas após isso eu comecei a constatar que havia algo extra na qual eu consigo, né, me destacar obtendo recursos para a aquisição, quer do shampoo, esse serviço, o material específico é o shampoo, o removedor de manchas, um amaciante e outros elementos. Mas a cada material, a cada tipo de limpeza, ele tem um material específico. Tu disseste-me Sim. que tu trabalhaste em construção civil e esse trabalho foi uma novidade 2 anos após o acidente, certo? Certo. Sim. Por quê? Porque nem noutra hora eu tinha muito contato com, nem sabia o que era detergentes. Edvânio, a pergunta de novo, eu vou sempre insistir. Tu vais testando na tua roupa, mas como é que tu sabes que resultou na tua roupa, Edvânio? Com a ajuda de alguém ou tu sozinho que dizes não? Para mim está ótimo, ou a Celeste, que é a noiva dele, é que dá-te aquela ajuda que tu precisas. Não, porque até Celeste, poucas as vezes eu trabalhei com ela. Porque eu consigo perceber, né, quando a mistura é adequada, automaticamente o líquido fica num estado que eu consigo perceber que ela sim pode dar resposta definitiva. Tu disseste-me que só sobreviveste por conta do cinto de segurança, certo? Certo sim, doutora, porque o cinto de segurança foi muito importante, eu glorifico a Deus, foi muito importante, e tipo que na qual houve 2 elementos em que não tiveram cinto de segurança e que a morte foi imediata, né? Foi essa situação. Mas eu apelo aos automobilistas e não somente a todos quanto estejam em meio a uma trajetória, que coloquem mesmo, façam uso de cinto de segurança. Ele é importante, até certo momento ele ajuda bastante. Quem entrou em contato comigo foi a Celeste, a noiva do Edvânio. Fala um bocadinho, porque tu disseste-me que a Celeste a tua noiva há coisa de 2 anos. Quer dizer que conheceste-a depois do acidente? Sim, há 2 anos. Isso foi um dia antes do meu aniversário, que nos conhecemos, 21 de outubro. E começamos a namorar, esse 2022, começamos a namorar no dia 9 de fevereiro de 2023. Então, tem sido muito bom, eu consegui conquistá-la. Conquistaste-a como, Edvânio? Como é que foi esse processo? Fala aqui para todos os namorados, estamos no meio de fevereiro ainda, como é que foi esse processo? Sim, porque até foi ela quem parou-me, porque ela já viu-me algum A Celeste dia. é que parou-te? Sim, ela já me via lá na igreja. Conheceram-se na igreja, os irmãos em Cristo. Sim, ela via-me, mas naquele dia ela disse, não, hoje vou parecer irmão. Ela disse que estava toda, ela disse que estava muito bonita aí. Parou-me, então... e algo também mexeu de dentro de mim. O que mexeu em ti? Sim, foi assim um vento muito bom, um ar muito bom. O vento é que mexe, para darmos conta que a pessoa é bonita. Senhor, bata assim um vento para mim também, para poder perceber que alguém é assim lindo e maravilhoso. Tu tens que me explicar qual é esse vento, norte, sul, leste, oeste, qual é esse... São os 4. Os 4 ventos, sim, né? Conforme Ezequiel 37, são os 4 ventos. É mesmo, irmão da igreja, conforme Ezequiel que? 37. O que diz Ezequiel 37? Que quando Deus disse para ele profetizar, o profeta Ezequiel, ouve-se o ruído dos 4 ventos.
4 metros de terra. Então, Isso é forte. ele ouviu um ruído. Tens Ezequiel 37. 37. E qual é o conselho que tu deixas para as pessoas que têm deficiência visual, outro tipo de deficiência, ou alguma situação que estejam a passar na vida e que queiram desistir da vida? Qual é o conselho que tu deixas? Eu digo mesmo, por favor, não terminem de terminar ou não parem de parar. E a estes que de facto vêm-se não tendo a oportunidade, isso não é bem verdade. É só nós insistirmos, tornarmos mais competentes naquilo que são os desafios que nós pretendemos alcançar ou vivenciar. Porque foi no pior momento em que eu optei ou comecei a reproduzir as coisas, a fazer as coisas. Temos assim pessoas espetaculares, histórias de vidas espetaculares. Recebam assim um beijinho bem grande da vossa Miss Simpatia. Eu estou sempre aqui do outro lado a trazer histórias de superação, de alegria e de muito amor e toda a paz que traz todo o entendimento. E esperando assim que venha 4 ventos para o meu lado, como disse o Edivânio, né? Um beijinho, o pessoal lá de casa. E eu sou o Gonçalves, pode ser? Edivânio? Pode ser sim. Sou o Gonçalves, um Xi? Um Xi, coração. Beijinho, tá?